Olá amigos do AmazonSat, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio. E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante para a economia local, o comércio e as questões mais atuais envolvendo este segmento. Vamos à matéria que a nossa produção preparou para você. O comércio é, sem dúvidas, um segmento importante para a economia do Amazonas. Apesar de todos os entraves, como a cheia histórica pela qual o estado passou no primeiro semestre, as expectativas para o período de outubro a dezembro são de um crescimento de 30% em relação aos trimestres anteriores. O momento é favorável, uma vez que a melhor época para as vendas, o Natal, está chegando. Contudo, a falta de estrutura no centro de Manaus e a precariedade do transporte coletivo da cidade, por exemplo, são fatores que preocupam os lojistas e que podem comprometer os resultados deste período tão aguardado. E para falar deste tema, nós convidamos hoje o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Dr. Ralph Assayag. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço estar aqui no Ponto de Equilíbrio, exatamente, tirar todas as dúvidas e informar mais a todos aqueles telespectadores que nos assistem. Ralph, este ano foi um ano difícil, foi um ano diferente para a atividade comercial em Manaus. Nós tivemos o fenômeno da enchente, a maior enchente histórica vista no centro de Manaus. O transporte coletivo foi prejudicado, as pessoas tiveram dificuldade para chegar ao centro de Manaus, os lojistas tiveram dificuldade para manter as suas lojas abertas. Passados alguns meses desse transtorno, você acredita que já houve uma recuperação e o ano não estará perdido? Para o lojista da cidade de Manaus, nós não temos esse problema, porque realmente conseguiu corrigir o ano. Mas o lojista do nosso Amazonas todo, o problema foi muito sério, porque as águas tiveram problemas também em todos os municípios, como também a compra desses produtos que vinham ao grande nosso chamado Beiradão, que é onde foi atingido em torno de 154 lojas, aonde 40 lojas fecharam, porque não tinham realmente condições de vender pela enchente. Nós tivemos toda a cadeia foi prejudicada. Então. Toda a cadeia foi prejudicada e com mais. Aquele produtor que simplesmente fazia a sua plantação, que transformava aquilo em recurso, em dinheiro, ou fazia o escambo na troca do seu produto e precisava de vir à cidade com compras de materiais, eles não conseguiam vir fazer essas compras porque as lojas estavam com problema. E a produção não aconteceu. Sem a produção não houve dinheiro no interior, não houve dinheiro para o lojista do interior, o lojista não pôde vir à cidade fazer suas compras. Isso aí foi muito sério. Por sorte, nós tivemos aí o governo do estado fazendo um trabalho brilhante em levando recursos com cartão, mostrando que poderiam fazer essas compras no interior e com isso diminuiu. Linha de crédito também? Exatamente, diminuiu, mas a linha de crédito apesar de toda a vontade que o governo poderia ter, ela demora, ela veio depois da enchente. Realmente, na hora que houve uma redução das águas, aconteceu. Em Manaus, apesar do período que ficou realmente com a enchente no centro da cidade, nós tivemos um problema que foi o engessamento do centro da cidade no trânsito. Nós fizemos aí vários pedidos, não fomos ouvidos. Depois nós tivemos que ir diretamente ao prefeito e o prefeito entendeu o clamor que estava acontecendo do centro da cidade, onde o centro ficou fechado para que pudesse ser feito algumas melhorias. Porém, o centro não poderia ficar fechado por mais tempo, senão mais lojas, em torno de 900 lojas, iriam começar suas demissões. Se cada loja demitir um único funcionário, nós tínhamos 900 na rua e com certeza eles iriam demitir mais do que um. Só para ter um exemplo, a Lojas Americanas já estava com a sua folha pronta de demissão de mais de 60 funcionários. Isso foi um trabalho muito grande que a CDL fez. O prefeito realmente naquele momento entendeu e mandou desinterditar, desbloquear, desengessar o centro da cidade para que voltasse a sua situação normal. Porém, esse período todo que ficou, nós perdemos o Dia das Mães no centro da cidade. Era uma data realmente brilhante no centro da cidade. Nós perdemos, mas É a melhor data do comércio, do calendário do comércio? A princípio é a terceira. A primeira, o Natal, aí nós temos o ano, mas nós temos o Liquida Manaus, que hoje supera o Dia das Mães, que tem tido um resultado muito grande. E depois vem realmente o Dia das Mães, que é uma data belíssima, uma data que realmente o centro da cidade flui muito mais com o Dia das Mães. E essas outras datas festivas conseguiram compensar, atender às expectativas? O comércio simplesmente resolveu fazer um trabalho muito grande. O próprio Liquida veio aí dar um trabalho de venda muito maior e acreditou tanto o governo do estado como a prefeitura.
e com isso nós conseguimos superar aquele problema que nós tivemos e pelo melhor, nós conseguimos contratar de volta todos aqueles 140 pessoas que foram demitidas no período da cheia. E essas pessoas eram pessoas que não tinham como ser contratadas no shopping porque a característica dela de trabalho era do centro da cidade. Ralf, qual a projeção de crescimento da atividade comercial no Amazonas para 2012? Olha, no primeiro semestre, nós fazemos trimestre e semestre. No primeiro semestre, nós crescemos em torno de 4,5%. Nós estamos esperando que o segundo semestre se mantenha em torno disso. Se nós chegarmos no final de 2012 entre 4,5% a 5% de crescimento, em média, tem lojas que crescer um pouco mais, tem lojas que crescer um pouco menos, mas na média seria muito bom. Um dos patamares que a gente verifica em relação a esse crescimento é o número de contratação. Então nós tivemos aí um número de contratação, nós viemos crescendo o número de contratação mês a mês, nós devemos ultrapassar a 10 mil pessoas a mais contratadas do que o ano passado, apesar do CAGED dar entrada e saída, mas no final tem uma sobra. O saldo no final, se chegarmos a 10 mil, mostra exatamente que esse crescimento de venda aconteceu mediante a isso. Junto com isso, nós vemos também os números que vêm crescente e batendo recorde também da própria arrecadação do ICMS do Estado, onde você tem um parâmetro também em relação às vendas. E esse ICMS vem batendo recorde, tanto que já ultrapassamos a arrecadação em relação à indústria. Nós já estamos hoje responsáveis por 53% da arrecadação do ICMS do Estado do Amazonas. E foi o que salvou a parte de investimento que o governo tem que fazer em relação ao nosso Estado. Quem salvou foi o comércio. Interessante, você trouxe dois dados que são enriquecedores para você que está nos vendo em casa. 53% da arrecadação de ICMS hoje, então parte do comércio, e em número de empregos. Número de empregos nós conseguimos também, hoje nós estamos com 257 mil empregos com carteira assinada. Número superior ao Polo Industrial de Manaus. Que mais que o dobro. No seu recorde é 130 mil. Né? Então no seu recorde 130 mil e o comércio com 257 mil. Além de uma coisa, ainda nós temos aí um comércio informal, um comércio onde nós temos desde Tabatinga até agora, em torno mais ou menos de 70 a 100 mil pessoas também que são informais. Infelizmente esse indicador não é maior, não é melhor em função da informalidade. Nós vamos falar desse tema daqui a pouquinho, conhecer um pouquinho dos obstáculos para mudar esse cenário, trazer para a formalidade esses comerciantes que hoje estão à margem dos indicadores. Mas assim nós encerramos o nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós voltamos, nós vamos tratar do ordenamento do centro e do comércio nos bairros. Até já!